Seja bem-vindo a mais um vídeo do Mimimi da Arbitragem. Essa é uma série que eu faço e todo sábado eu trago um vídeo falando sobre alguma desculpa que as pessoas dão para não fazer surebet e alguma dificuldade que as pessoas dizem que é assim, mas que na realidade não é assim. E hoje nós vamos falar justamente se fazer surebet é difícil, como as pessoas falam, ou se não é difícil, ou se é só uma desculpa delas, ou se elas estão só colocando desculpas onde não existe. Antes de começar o conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever no canal e deixar o like se você gostar do vídeo. E deixa aqui embaixo seu feedback também, deixa a sua experiência, porque vai ajudar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo e estão iniciando agora em Surebet. E se você quiser informações sobre grupo VIP, software, treinamento, está no primeiro link da descrição, então é só clicar e acessar todas as informações necessárias para que você faça Surebet. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa definir o que é dificuldade para a gente entender se o Surebet é difícil ou não, para a gente ter um critério de comparação. Ele é difícil em relação a quê? E agora eu vou definir o que é difícil para vocês tirarem a própria conclusão de vocês para falar se o Surebet realmente é difícil ou se isso é uma desculpa que muitas pessoas contam para, sei lá, se auto-sabotar, digamos assim. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo próprio meu aqui. Eu trabalho em casa hoje, eu trabalho com meu computador, tenho notebook, tenho 2 celulares, então eu trabalho da minha casa. Tudo que eu preciso está aqui. Eu tenho internet, tenho uma estrutura legal, então eu não preciso ficar pegando trânsito para trabalhar, eu não preciso ficar aguentando o chefe chato, eu não preciso ficar 8, 9 horas por dia preso num lugar sem poder sair, recebendo ordens. E assim, esse é um caminho que eu escolhi para mim, só que essa eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Como eu trabalho para mim, eu não gosto de sair de casa em horário de pico, por exemplo, até 8h30 da manhã e de 5h30 da tarde até 7h30 da noite. Mas às vezes acontece de eu ter que sair esse horário. E o que eu vejo na rua? É simplesmente o retrato da realidade e o que eu vivia anos atrás. Ônibus lotado, com pessoas cansadas, indo para trabalhos que não gostam, para receber pouco, porque a maioria dos brasileiros recebe menos de R$ 2.000. E a maioria dessas pessoas que pegam um ônibus lotado, às vezes acorda 6 horas da manhã ou até antes, pega o ônibus lotado, passa o dia todo fora de casa, longe da família, fazendo o que não gostam, e depois voltam para casa e chegam em casa às 7, 8 horas da noite. Isso quando não tem uma faculdade, né, para fazer isso, quando não estuda. E para receber mixaria, para receber ali R$ 1.300, R$ 1.500, às vezes recebe R$ 2.000 ou até um pouco mais, mas isso é muito raro, né? A maioria das pessoas não tem essa realidade. Então, para mim, isso é difícil. E por que eu falo que isso é difícil? Porque eu já estive dos dois lados. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e eu trabalhei para os outros até 25 anos mais ou menos. Então, durante todo esse período, eu pegava o ônibus lotado, eu tinha que acordar cedo, eu tinha que aguentar estresse de trabalho, estresse de chefe, eu tinha que me submeter a coisas que eu não queria fazer porque eu precisava do emprego. Então, isso para mim é difícil, tá? Você ficar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, ou às vezes até domingo, dependendo do trabalho da pessoa, em um lugar que você não gosta para você receber uma mixaria. Isso sim é difícil. Surebet não é difícil, sabe por quê? Porque a única coisa que você precisa é o conhecimento, e o conhecimento você adquire em pouco tempo, se você adquirir um treinamento. Se você quiser adquirir o conhecimento por conta própria, né, pesquisando, indo atrás e tal, vai demorar um pouco mais, mas você também consegue aprender quase tudo. E depois disso, você só precisa aplicar. Você vai precisar o quê? De alguns minutos ali por dia, se você estiver num grupo VIP, ou de algumas horas, se você estiver utilizando o software. E muitas vezes você consegue lucrar muito mais do que essas pessoas que pegam o ônibus lotado de manhã, que trabalham o dia inteiro em lugares que não querem e que não estão felizes ali na maior parte da sua semana. São pessoas que vivem esperando o final de semana, vivem pela sexta, sábado e domingo. Elas fazem o que não gostam a semana inteira, odeiam o seu trabalho, odeiam o seu chefe, não gostam desse período não gostam de ficar horas presa no trânsito, longe dos seus filhos, das suas famílias. Então essa que é a realidade e isso é difícil. Surebet, as pessoas que estão no grupo VIP, elas recebem as entradas ali todas filtradas, recebe o print de onde tem que clicar e recebe também o link. Então, para fazer uma entrada e você lucrar naquela entrada, você precisa apenas de 1 minuto, no máximo 2 minutos, se a pessoa estiver aprendendo. Então, olha como é simples e as pessoas colocam dificuldade. Mas agora nós vamos entender por que as pessoas falam que o Surebet é difícil. E a primeira coisa que a maioria delas falam é que as odds derretem rápido. E eu não vou falar sobre isso nesse vídeo porque eu tenho um vídeo onde eu falo exatamente sobre isso, um vídeo inteiro. Eu vou deixar ele aqui na descrição também. Então, se você quiser entender por que as odds derretem rápido, né, por que elas caem rápido, assista esse vídeo que está aqui na descrição. Vou deixar o link aqui. Então, basta você clicar depois que terminar esse vídeo aqui. E a segunda coisa que as pessoas reclamam muito de dificuldade é a gestão. O que seria essa gestão? É o ato de você abrir a conta nas casas, fazer o depósito, fazer a verificação e fazer o balanceamento das contas. Essa é a primeira parte da gestão. E a segunda parte da gestão qual é? É você fazer um gerenciamento. É você ter um gerenciamento ali onde você vai aquecer as casas
e suas contas vão durar por mais tempo. O que é extremamente simples também, depois que a pessoa aprende. Então, não tem dificuldade. Se você está falando que isso é difícil, meu amigo, é porque você nunca bateu massa no sol de meio-dia, igual um ajudante de pedreiro, e muitas vezes para ganhar ali R$ 1.600 por mês. Isso se não for menos, dependendo do lugar. Então, isso é difícil. E outra coisa que as pessoas também reclamam muito de dificuldade é em relação ao tempo para você fazer surebete. Mas, cara, eu estava pensando esses dias, pensa comigo. Se você for trabalhar em um local, né, se você não tiver uma profissão definida ou não tiver muita experiência, você vai receber um salário mínimo. E você vai trabalhar nesse local 8 horas por dia, com 1 hora de almoço no meio desse período, né? Vamos definir assim. Então, olha só, se você trabalhar longe da sua casa, você vai ter que acordar talvez 6 horas da manhã, né, para pegar o ônibus 6h30, para chegar lá às 7h40, 8 horas. E aí, de 8 horas até meio-dia, você vai trabalhar sem parar, você vai tirar 1 hora de almoço, e aí, quando der 1 hora, você volta e você fica até às 6 horas da noite, até às 18 horas. E aí, você volta para sua casa cansado, no ônibus lotado, e você chega em casa 7h30 da noite, mais ou menos. Então, olha só, olha o tempo que você gastou para trabalhar para outra pessoa em troca de um salário mínimo. E talvez você até fale, poxa, mas eu não ganho só um salário mínimo, não, eu recebo 3, 4 mil reais por mês. Mas quantas horas do seu dia você dedica ao seu trabalho? Quantas horas do seu dia você faz o que você não quer, e no meio de pessoas que você não gosta, num ambiente que você não quer estar, justamente em troca desse dinheiro? Você está vendendo o seu tempo em troca do dinheiro. Então pensa comigo, se você se dedicasse a surebete, se você realmente falasse, não, eu vou querer aprender, eu vou me dedicar e eu vou ficar bom nisso, que foi justamente o que eu fiz, para justamente eu não precisar mais passar por essas situações, não precisar ficar aguentando ordem de chefe chato, trabalhar em lugar que eu não gosto, né? E assim, eu quero ter minha liberdade. Então, cara, se você se dedicar ao mesmo tanto que você se dedica no seu emprego atual, fazendo surebete, eu te garanto que você faz no mínimo o dobro do que você faz no seu trabalho. No mínimo, no mínimo. Então, meu amigo, é o que eu fiz. Eu falei, cara, eu vou estudar isso aqui, eu vou ficar bom nisso, porque eu quero lucrar com o surebete e eu quero ser referência nesse mercado. Então, é justamente isso que eu estou fazendo. É claro que você não precisa criar um canal no YouTube, você não precisa colocar nada no seu Instagram. Só fazendo surebete, eu conheço pessoas que tiram 6, 7 até 8 mil reais por mês fazendo surebete. Já conheci algumas que tiraram mais de 10 mil reais por mês, mas essas pessoas elas realmente são exceções. Agora tem pessoas que se trabalhar o mesmo tanto fazendo surebete, da mesma forma e da mesma quantidade que elas trabalham no seu trabalho convencional, elas conseguem um resultado muito maior. Então, não é difícil fazer surebete. O problema é que as pessoas elas criam uma fantasia na cabeça delas, porque a gente fala muito que surebete é lucro garantido e não tem risco. Então as pessoas elas criam uma fantasia de que elas vão chegar ali e vão lucrar em segundos, tá? Não é bem assim. É claro que as entradas elas são feitas em segundos, no máximo 1, 2 minutos. Mas existe um processo, né? Como eu já falei várias outras vezes. A gente tem que percorrer esse processo. Da mesma forma que se você entrar numa empresa hoje, sem experiência, você está aprendendo, você não vai chegar recebendo 5, 6, 7 mil reais. Você vai começar nos cargos mais baixos e você vai aumentando ao longo dos anos, conforme você for aumentando sua capacidade, sua experiência, o seu know-how também. Então, tudo isso conta na hora de você aumentar os seus ganhos. E em uma empresa tradicional, você consegue, vamos colocar que você vai trabalhar no multinacional. Cara, para você sair de um salário ali de R$ 1.500, por exemplo, e chegar num salário de R$ 10 mil, cara, são muitos anos. Se brincar, mais de uma década. Surebete não. Surebete, se você realmente se dedicar, cara, você consegue chegar nesse resultado em menos de um ano. Eu tenho alunos que chegaram nesse resultado em menos de 8 meses. E estão lucrando de forma constante todos os meses. Então, surebete não é difícil, tá? Basta que você queira fazer o que tem que ser feito e pare de dar desculpas. É por isso que eu criei esse quadro aqui, Mimimi da Arbitragem, porque toda hora é uma desculpa diferente. Eu vejo pessoas que estão na lona, para não falar outra palavra aqui, reclamando que surebete é difícil, sendo que elas trabalham o mês todo para receber R$ 1.500, ou até menos, porque ainda tem desconto, né? Você vai trabalhar com a carteira assinada, ainda tem desconto ali do FGTS e tal, ainda tem outras coisas aí que eu nem lembro o que é. Mas, cara, foco em surebete, entendeu? Os primeiros dias pode ser um pouco difícil, assim como qualquer coisa na vida. Se você dirige, a primeira vez que você pegou um carro, você não dirigiu com maestria, isso eu tenho certeza. Você teve dificuldade, você talvez ficou nervoso, você muito provavelmente deixou o carro apagar várias vezes. Então, no começo, pode até ser difícil, cara, mas esse período da dificuldade ele serve para você se tornar mais forte, para você ficar melhor, para você conseguir o resultado lá na frente. Então, foca em surebete, faz o máximo de entrada que você conseguir, principalmente nos primeiros dias, porque assim você ganha prática e agilidade cada vez mais rápido e você consegue aumentar os seus lucros. Então, resumindo aqui,
Surebet não é difícil. Difícil é você trabalhar 8 horas por dia num lugar que você não gosta para ganhar um salário mínimo. Difícil é você bater massa no sol de meio-dia. Difícil é você trabalhar o mês todo e receber o seu salário atrasado e muitas vezes descontado ainda, caso você tenha chegado atrasado ou talvez tenha faltado algum dia. Então, isso é difícil. Difícil é você não ter dinheiro para pagar suas contas. Cara, o Surebet, uma coisa que você leva de 20 minutos a 1 hora por dia, talvez no máximo, para lucrar aí R$ 1.000 ou mais de R$ 1.000, eu não vejo isso como uma coisa difícil, tá? Se você vê, a sua visão está completamente errada, porque eu vou te dar outro exemplo aqui. Eu conheço pessoas que são formadas, que têm 2 faculdades, 2 pessoas que eu conheço nessa situação, e essas 2 pessoas recebem menos de R$ 2.000 por mês. As duas não têm carro. Então olha só a situação. As pessoas tiveram 2 formações superiores e trabalham para outras pessoas para receber, uma recebe acho que é R$ 1.800, outra recebe acho que é 1.500. Então olha só, fizeram 2 faculdades, olha o tanto que essas pessoas estudaram para receber isso hoje em dia. Então, isso é difícil, meu amigo. E não é difícil só você receber isso, é difícil você se manter com isso, é difícil você sobreviver com isso. Porque ainda mais aqui em Brasília, eu não sei o lugar que você mora, meu amigo, mas aqui em Brasília R$ 1.500, R$ 2.000 não dá para nada, meu amigo. Aqui é tudo caro. Então, não sei qual é a sua realidade, mas olhe a sua volta, na verdade, olhe ao seu redor, que é o que eu faço, né? Quando eu preciso sair na hora de pico ali, que tem muito movimento, que eu vejo ônibus lotado, eu vejo pessoas cansadas voltando para sua casa às 7h30 da noite, 8 horas da noite. Então, essa é a realidade das pessoas. E comparando a realidade do que eu vivo hoje, né? Que eu praticamente vivo de Surebet. É claro que eu tenho outras coisas, eu sou web designer também, e eu também faço outras coisas como freelancer. Mas, comparado com a realidade que eu vivo hoje, se eu for trazer só para Surebet, cara, a minha vida é muito melhor do que a maioria dessas pessoas. Entendeu? Muito melhor, muito mais fácil e eu ganho muito mais dinheiro do que elas. Então, Surebet não é difícil. Para de dar desculpa, porque quem dá desculpa não lucra. E você precisa escolher o que você quer. Você quer lucrar ou você quer ficar de mimimi? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, não tem problema. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo com a sua experiência, dando alguma opinião também, pode ficar à vontade. E se quiser me seguir no Instagram, é diegomota.oficial. Estou sempre mantendo contato lá com os meus seguidores. E talvez seja bom também para que você aprenda, né? Tire dúvidas. Então, me segue lá, porque quase toda semana eu abro ali umas 2, 3 caixinhas de perguntas e estou sempre tirando as dúvidas lá do pessoal, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.